estudar as Sagradas Escrituras. Antes, porém, vamos orar. Convido a nossa irmã Fernanda para nos conduzir a Deus em oração. Grandioso Deus, graças te damos, Senhor, por esse privilégio de estar aqui reunidos, Senhor, para aprender um pouco mais das tuas palavras santas, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, que nos dê sabedoria para que possamos, Senhor, administrar em nossas vidas, Senhor, e aonde a gente estiver, ó Pai. Grandioso Deus, abençoe o pastor, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor dê um entendimento para ele poder passar para nós, Senhor. Grandioso Deus, abençoe sua família, abençoe todos os irmãos aqui reunidos, Senhor, e suas famílias, e os irmãos que estão assistindo a live, Senhor Jesus. Que possamos sair daqui cada vez mais transformados, Senhor, mais cheio do teu amor, Senhor, da tua paz, da tua comunhão, Senhor Jesus. Que possamos ser instrumentos também nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu lhe peço, Senhor, que nos ilumine, nos guarde de qualquer mal, Senhor Jesus. Que possamos sempre orar para o alto e te enxergar em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Grandioso Deus, abençoe as pessoas que estão enfermas, Senhor, que elas possam estar melhorando, Senhor Jesus. Está aqui, Senhor, na tua casa para dar o teu testemunho, Senhor, porque cremos, Senhor, que o Senhor é fiel. Amém. E vai ajudar cada um, Senhor, e no momento certo, Senhor, que a tua mão poderosa esteja em cada um. Grandioso Deus, só temos a agradecer, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, Senhor. Tudo isso eu te peço, muito mais te agradeço. Por amor a ti oramos sempre. Amém. Amém. Nós vamos estudar Deuteronômio capítulo 31. Nós estamos quase que concluindo o livro de Deuteronômio, uma longa jornada que já se estende por, creio que quase um ano. E hoje o nosso foco é o capítulo 31. Pedir a Fernanda, se possível, localizar e projetar. Nós não vamos ler todo esse capítulo, vamos lendo à medida que formos estudando os versículos que serão citados. E vou ler algumas perguntas e os irmãos, com certeza, perceberão que elas são familiares. Por que nos tiraste lá do Egito? Lá tínhamos pepinos, melões e alhos. Lá tínhamos onde sepultar os nossos filhos. Por que nos trouxeste para esse deserto, onde nos falta água, pão, e só temos esse maná desprezível para nos alimentarmos? Quem fez essas perguntas? O povo de Israel. O povo de Israel fez as perguntas a quem? A Moisés. Quando? Pois não. Quando eles estavam caminhando rumo à terra prometida. Note que perguntas incômodas, poderíamos dizer ingratas, insensíveis, perguntas de quem não tinha compreensão do propósito de Deus, das promessas de Deus, do objetivo para o qual sim haviam sido tirados, e perguntas de um povo que parecia não ter perspectivas de futuro. O que tais perguntas revelam? Elas revelam muita coisa sobre a natureza humana, meus queridos. Dentre elas, a tendência de se acostumar e achar confortável lugares onde há morte e destruição. Imaginem os israelitas dizerem que lá no Egito eles tinham onde enterrar seus filhos. Lá no Egito eles tinham pepinos, melões e alhos. Ora, no Egito eles também tinham a escravidão, a morte, a destruição. Isso revela, portanto, a tendência humana de se acomodar e de se achar confortável em lugares de destruição e morte. Isso revela também a falta de compreensão do propósito de Deus para as suas vidas. Eles foram tirados do Egito não para morrer no deserto, ainda que no deserto tivessem que passar por privações. Dentre elas, muitas vezes, a escassez de água, dentre elas, a falta de alimentos outros senão
o maná. Mas eles haviam sido retirados por Deus com propósito. E estas perguntas, ao mesmo tempo murmurações, revelam esta falta de compreensão do propósito de Deus para a sua vida. E por fim revelam o desejo de uma vida de desfrute. Diríamos uma vida voltada para as coisas materiais, uma vida voltada para os prazeres. E quando estas coisas materiais e prazeres faltaram, ainda que fossem coisas materiais e prazeres muito irrelevantes que eles tinham no Egito, eles reclamaram. Bom, todos nós sabemos que o povo de Israel é um espelho onde nós nos vemos refletidos. Nós também temos uma tendência, muitas vezes, de nos acostumar e nos achar confortáveis em lugares que não são confortáveis. Nós também temos, muitas vezes, a tendência de esquecer o propósito de Deus, especialmente quando enfrentamos problemas ou dificuldades na nossa caminhada cristã. E muitas vezes nós estamos presos demais àquilo que é material, àquilo que nos traz prazer, e achamos difícil quando há alguma privação na nossa caminhada cristã. Apesar disto, esse texto revela algumas coisas muito importantes, algumas verdades muito relevantes. Porque este povo foi o povo que reclamou, que murmurou, que não enxergou os propósitos de Deus. Esse povo foi um povo que se achava confortável em lugares de morte. Esse povo foi materialista e hedonista. Mas Deus, quem foi o Deus de Israel em todo esse tempo? Foi o Deus que foi fiel e cumpriu as suas promessas. E esta é a primeira verdade que eu quero destacar. O Deus fiel que cumpre as suas promessas. Queridos, qual é a razão para nós nos sentirmos seguros como filhos de Deus? Ou qual é a maior razão pela qual eu e vocês, como filhos de Deus, podemos ter segurança? Qual é a maior razão? Deus está no controle de todas as coisas. Perfeito. Deus também é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Se a nossa segurança estivesse baseada na nossa capacidade de segurar nas mãos de Deus, será que nós poderíamos nos sentir seguros? Se a nossa segurança estivesse baseada na nossa capacidade de ser fiel a todos os mandamentos da lei de Deus, será que nós nos sentiríamos seguros? Se a nossa segurança estivesse baseada na nossa disposição de seguir a Deus, apesar de tudo e de todos, será que estaríamos seguros? A nossa segurança, meus queridos, vem do fato de sabermos que Deus está no controle de todas as coisas e no fato de nós sabermos que Ele é fiel. Deus cumpre fielmente, cabalmente as suas promessas. Eu costumo relembrar os passos da nossa salvação. E como é que a nossa salvação é vista em todo o seu processo? Primeiro, Deus nos elege e nos predestina para sermos os seus filhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus nos chama para sermos dele através da palavra e do Espírito Santo. Terceiro, Deus nos justifica baseado no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Quarto, Deus nos faz nascer de novo ou nos regenera, dando-nos uma nova vida. E quinto, Deus vem habitar em nós através do seu Espírito Santo, e a habitação do Espírito em nós nos transforma, nos santificando, para que nós cresçamos na graça, no conhecimento de Deus. E sexto, Deus um dia vai nos glorificar. Note que o mesmo Deus que elegeu e predestinou-nos lá na eternidade é o Deus que vai nos glorificar quando nós morrermos ou quando nós nos encontrarmos com Jesus, se estivermos vivos. Esse é o processo, que tem um começo, que tem um meio e que tem um fim. E por que eu e vocês podemos ter certeza que esse processo tem um começo, meio e um fim? Não será interrompido. Como dissemos, não porque nós temos a capacidade de ser fiéis, não porque nós temos a capacidade de segurar nas mãos de Deus, não porque nós temos capacidade de ser obedientes em tudo à palavra de Deus, mas, sobretudo e especialmente, porque Deus é fiel. Eu, às vezes, posso não cumprir a minha promessa, mas Deus sempre cumprirá a sua promessa para conosco.
E tem um texto muito especial na Bíblia que mostra isso com verdades assim inquestionáveis. Eu convido aos irmãos para que abram a Bíblia em Romanos capítulo 8. Se a Fernanda puder projetar, 8, 31 a 39, Fernanda. Romanos 8, 31 a 39. Este texto, ele mostra com letras garrafais a fidelidade de Deus. Ele mostra assim, de uma forma bem patente, que quem começou a boa obra vai completá-la, quem nos deu a fé vai consumá-la, que o Deus que nos escolheu e predestinou na eternidade vai nos glorificar. Veja que não são afirmações minhas, são afirmações da palavra de Deus. Acompanhe os irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os irmãos perceberam? O Deus que na eternidade escolhe e predestina é o Deus que nos agarra com seu amor, nos envolve com seu amor e não permite que nada, absolutamente nada, deste mundo físico ou deste mundo espiritual seja capaz de nos separar dele, nem mesmo a morte, nem mesmo a morte. Esse texto, ele demonstra de uma forma muito patente que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas, que Deus é o Deus fiel. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós escolhemos para estudar nesta noite? Se os irmãos observarem os primeiros versículos do capítulo 31 de Deuteronômio, perceberão que isto é realidade também na vida deste povo, na vida do povo de Israel. Note os irmãos, Deuteronômio 31. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Se lêssemos até aqui, poderíamos pensar: Moisés tirou o povo do Egito, conduziu pelo deserto e ele mesmo não entraria, e talvez o povo não entrasse, porque lhes faltaria liderança. Quem é que entraria com o povo? Quem é que levaria esse povo a conquistar a terra? Mas note que a promessa de Deus não estava fundamentada na pessoa e na obra de Moisés. A promessa de Deus estava fundamentada em sua própria fidelidade. Note os versículos subsequentes: o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti e tu a possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, aos quais os destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Moisés está dizendo: não é porque eu não vou entrar na terra. E havia duas razões pelas quais ele não entraria na terra. Ele já era idoso, 120 anos, não podia entrar nem sair. Mas a segunda razão é: Deus mesmo havia dito que ele não entraria na terra, como consequência da sua desobediência a Deus. Mas notem a ênfase: vocês entrarão na terra, porque Deus lhes dará esta terra. Vocês passarão o Jordão, vocês conquistarão esta terra
para vocês. Agora perceba, os irmãos, pelos méritos do povo de Israel? Não. Se você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber, a partir de Êxodo, que os israelitas foram inconstantes, instáveis, murmuradores, incrédulos. Numa ocasião muito específica, em Cades Barneia, foram enviados espias para observar a terra e eles ali teriam oportunidade de conquistá-la. Mas os espias trouxeram um relatório realista, mas foram pessimistas em relação às possibilidades de conquistar a terra. E 10 espias infiéis insuflaram o povo e fizeram com que o povo não acreditasse que o Deus que os havia trazido até ali é o Deus que levaria a conquistar aquela terra. E por causa disso, da sua desobediência, da sua incredulidade, por não enxergar os horizontes de Deus, tiveram que caminhar por mais 40 anos no deserto, até que aquela geração, aquela que saiu do Egito, que viu as 10 pragas, que viu os grandes feitos, que passou pelo Mar Vermelho, até que aquela geração morresse no deserto. E os seus filhos, a quem eles achavam frágeis e achavam que iam perecer no deserto, sim, aos seus filhos estes entraram na terra prometida. Queridos, isto mostra que não depende de quem quer, de quem corre, que não é o poder humano, que não são as estratégias militares, que não é a questão do líder que vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é Deus. Por quê? Porque Ele fez a promessa e Ele cumprirá a promessa. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá estas nações diante de ti e tu a possuirás. Deuteronômio 31, 3. E além disso, Deus levantaria um líder, Josué, para que este fizesse o povo herdar a terra, como prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Notem, o mesmo Deus que conduziu os israelitas do Egito à terra prometida, cumprindo as suas promessas, é o Deus que nos conduzirá, retirando-nos das trevas, do pecado e conduzindo-nos para a sua maravilhosa e eterna luz. Ele é fiel. Então, se você é filho de Deus, nascido de novo, convertido, se você entregou a sua vida a Jesus, seu Espírito Santo habita no seu coração, descanse em Deus. Esteja seguro de que Deus não permitirá que nada te arrebate das mãos dele. Creia que das mãos de Deus ninguém pode retirar você, e que esse Deus que um dia te tomou pela mão vai conduzi-lo pela mão até o dia em que você estiver na presença do Senhor lá na eternidade. Notem o que diz Romanos: nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente acha que a morte põe um fim em tudo? A Bíblia diz não. A morte não põe um fim em tudo. Nem sequer a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o corpo volta ao pó que o era, o Espírito a Deus que o deu, e um dia haverá a ressurreição, onde corpo e espírito estão para sempre no reino do Senhor. Isso porque Deus está no governo de todas as coisas e Deus é fiel. Então este é o primeiro ponto que esse texto nos traz. Deus está no governo de todas as coisas, Deus é fiel. Agora, uma segunda verdade que esse texto destaca e parece até contraditória. Ela está nos versículos 6 e 7. Capítulo 31, versículos 6 e 7. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. Notem o que este versículo está enfatizando. Primeiro, que Deus é soberano e Deus faz a guerra, né, contra os inimigos do seu povo. Deus concede vitória ao seu povo quando no enfrentamento dos seus inimigos. Essa é uma grande verdade, a soberania de Deus na conquista da terra. Mas existe um outro aspecto que está sendo destacado aqui: a responsabilidade humana. Tanto é que eles são convidados a ser fortes e corajosos, né, e lutar as batalhas
para conquistar a terra. Interessante, né? Esses dois aspectos. E esses dois aspectos se aplicam à nossa vida. Deus nos tira das trevas do pecado, nos traz para a sua maravilhosa luz. Deus nos dá vida quando estávamos nós mortos em delitos e pecados. Deus nos faz nascer de novo, mas o que nós temos que fazer na nossa vida cristã? Nós temos que ser fortes e corajosos. Para que nós temos que ser fortes e corajosos? Para fazer 3 coisas que eu quero destacar daqui a pouquinho. Meus amados, Deus em sua soberania conduziu o povo até a terra prometida. Deu a eles a lei, moral, civil, cerimonial e nacional. Agiu poderosamente, fazendo com que eles destruíssem inimigos e enfrentassem e vencessem guerras que de outra forma eles não enfrentariam e nem venceriam. Nada explica o êxodo, nada explica a trajetória deles no deserto, nada explica a eles terem vencido a inimigos que se levantaram contra eles pelo caminho. Nada explica senão o poder de Deus, a ação de Deus. Nada explica, porque eles não tinham tradição como um povo, nem sequer era uma nação, né? Não tinham território. Eles não tinham capacidade bélica, eles não tinham treinamento militar, enfim, eles não tinham nada, mas tinham Deus. E tendo Deus, eles tinham tudo. E nessa trajetória, eles derrotaram inimigos maiores e melhores que eles infundiram medo a outras nações. Deus foi mostrando o seu braço estendido, a sua mão poderosa. Mas agora que eles entrariam na terra, eles teriam que fazer a guerra. Fazer a guerra exige força e coragem. Mas essa força e coragem, ela tem 3 aspectos, como disse aos irmãos. Vamos observar o que significa ter força e coragem, o que significa ser forte e corajoso. O primeiro deles é ter coragem para crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus exige coragem. Por quê? Porque elas se alicerçam na fé. E o que é fé? Como a Bíblia define fé? Exato. Eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou tateando. Está diante dos meus olhos? Não. É a certeza das coisas que não se veem, a plena convicção das coisas que se esperam. Então isso é fé. E nós precisamos ter coragem espiritual para demonstrar esta fé, né? Precisamos ter coragem. Aliás, precisamos ter coragem para uma série de crenças, né, que existem atualmente. Alguém falou: nossa, precisa ter coragem para crer em Deus, precisa ter coragem para crer em Jesus Cristo. Mas é preciso ter coragem, por exemplo, para você acreditar que alguns personagens que nós hoje achamos que fazem parte da história viveram. Existem pouquíssimas evidências arqueológicas de que o personagem Aristóteles viveu, mas ninguém duvida. Existem pouquíssimas evidências arqueológicas ou pouquíssimos escritos que falam que Platão viveu, mas ninguém duvida. Existem mais de 500 testemunhas que viram Jesus Cristo ressurreto e muita gente duvida. Notem que, para eu crer, até mesmo em certas evidências tidas como científicas, eu preciso ter coragem. A mesma coragem se exige quando é demandado fé, né? Quando Deus pede algo pela fé, você tem que demonstrar coragem. Vou dar um exemplo. Abraão, o pai da fé. O que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, você vai pegar o ônibus da Santa Cruz, vai até São Paulo, vai desembarcar ali em Barueri, vai pegar um Uber, vai até a casa da Raquel. De lá, vocês vão para Osasco, de Osasco vão para Joinville. Deus traçou o roteiro para Abraão, né, dando todo o passo a passo, com segurança. Foi isso que aconteceu? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só isso, só isso. E o que fez Abraão? Senhor, eu estou aqui estabelecido nessa terra, já tenho família, já tenho bens, meus parentes estão aqui. O
senhor tem certeza que eu tenho que sair para uma terra, uma tela? Olha, me desculpe, se eu não souber para onde eu vou, eu não saio. Eu imagino a minha dificuldade em fazer isso. Eu sou um indivíduo estável, que preciso ter certeza de uma série de coisas quando vou fazer algo. Um exemplo simples. Hoje a gente compra passagem pelo celular, né? E a gente baixa o bilhete da passagem pelo celular. E todo mundo diz, é só apresentar no celular que ele lê o QR Code, né? Os irmãos, tenho certeza, eu imprimo a passagem, mesmo para ficar na minha mochila. Por quê? Porque de repente não funciona. Então quero ter a previsibilidade de que eu não vou ter nenhum problema na rodoviária quando apresentar a passagem, né? Ela está impressa. Eu sou muito previsível nesse sentido. Eu gosto das coisas, né, devidamente prontas e preparadas para não ter nenhum contratempo. Se eu vou sair por uma viagem que demora 1 hora, eu saio 1 hora antes, porque de repente pode ter algum problema no caminho, pista interditada, algum acidente, e eu não chego ao meu compromisso a tempo. Previsibilidade. Imagine se eu recebesse uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela, Gerson, e vai para uma terra que te mostrarei. Eu precisaria ter a ação do Espírito Santo em mim para ter essa coragem suficiente para sair para um destino desconhecido. Então, Abraão não é à toa que é chamado o pai da fé, porque ele demonstrou essa coragem, né? Quando Deus disse a Abraão: olha, vai e oferece o teu filho Isaque, o teu único filho, em sacrifício. E Abraão tomou o seu filho e tomou a lenha e foi caminhando até o Monte Moriá. Quando Isaque perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, cadê o sacrifício? Um ato de coragem, Abraão disse: Deus proverá para si o sacrifício. E no ato de coragem, Abraão estava para sacrificar o seu filho, caso esse realmente fosse o intento de Deus, mas Deus proveu para si, né, o cordeiro substituto. Meus queridos, quando o texto aqui diz, tenham coragem, né, sejam fortes e corajosos, ele está falando dessa coragem para crer no Deus, né, e para crer perante situações improváveis que pareçam impossíveis. Os israelitas tinham subsídios históricos suficientes para demonstrar essa fé. Nós também temos, mas será que nós demonstramos? Será que nós temos coragem para crer nas promessas de Deus realmente? O segundo sentido da palavra força e coragem é para lutar em nome do Senhor. Eles iam enfrentar adversários, iam pegar em espada, eles iam lutar, né? E contra povos mais fortes, mais poderosos e melhor preparados do que eles. Eles precisariam ter força e coragem. Soberania de Deus não combina com timidez e covardia. O povo que conhece a Deus se torna forte e ativo. Então esse é o segundo sentido da palavra coragem. Porque eles poderiam olhar para as cidades fortificadas, para os povos treinados na guerra e dizer: olha, não vai dar, né? Não vai dar. Tem uma brincadeira, né? Seremos nós contra 30.000 persas, era mais ou menos os israelitas contra povos muito fortificados, né? Então eles precisavam ter coragem para lutar as lutas para as quais haviam sido chamadas. Em terceiro lugar, coragem para obedecer à lei de Deus, e esse é o ponto mais importante. Moisés vai dizer: se vocês tiverem coragem, força e coragem para obedecer à lei de Deus e cumprir o que Deus diz, né, vocês conseguirão outras coisas lhes serão acrescentadas. A força e a coragem para obedecer à lei de Deus era a condição sem a qual eles não teriam a posse da terra, não teriam a prosperidade na terra, não teriam abundância na terra, não teriam a fertilidade na terra. Ou seja, eles só entrariam na terra, permaneceriam na terra e seriam abençoados se tivesse essa força e essa coragem para obedecer à lei de Deus. E obedecer à lei de Deus exige, sem dúvida alguma, força e coragem, especialmente quando as pressões exteriores são grandes, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo. Saul foi rei de Israel, e ele, por ordem de Samuel, ele foi e juntou o povo, e ele deveria esperar Samuel para oferecer um sacrifício. Só que Samuel demorou.
Demorou demasiadamente para ir ao encontro de Saul. E Saul viu o povo, e o povo começou a se impacientar, e o povo começou a reclamar. Que demora essa de Samuel? Saul não teve coragem para obedecer o que Samuel havia determinado. Não teve coragem para dizer não. A minha função é ser rei, não sacerdote. Eu não vou assumir o papel do sacerdote. Não. Saul foi lá, pegou os animais, sacrificou os animais como se sacerdote fosse, para agradar o povo, por causa da impaciência do povo. E o que aconteceu? Deus o rejeitou por causa disso. Então, obedecer à lei de Deus em determinadas circunstâncias exige coragem. Exige coragem. Eu costumo brincar com os jovens cristãos. Imagine você na seguinte situação: você sai com seus amigos de carro, daqui a pouco vai para um lugar, daqui a pouco os seus amigos, pegam lá um baseado e começam a fumar, uma rodinha. Aí passam para você, dá eu não sei o termo, mas dá um trago aí, Aí você fala, não, eu não quero, eu não quero. Vai arregar, vai amarelar. Você é nosso amigo ou não é? Você é parça ou não é? Você é nosso brother ou não é? Que isso, rapaz? Não vai querer? Você vai fazer essa com a gente? Imagine a pressão na cabeça de um jovem, de um adolescente, numa circunstância como essa. Ele tem que ter muita coragem para dizer, olha, não vou, porque o meu Deus, Ele não aceita que eu contamine o templo do Espírito Santo. Mas pensando nessa circunstância, ele já tinha que ter coragem para não sair com seus amigos, porque, enfim, se você se coloca à beira do abismo, é muito provável que você caia no abismo. Mas é assim, uma ilustração simples do que é a coragem, às vezes, que nós precisamos ter para obedecer à lei de Deus, para dizer, opa, isso aqui para mim não serve, isso aqui não, isso não está de acordo com aquilo que eu creio. Então, apesar de Deus ser o Deus fiel que cumpre as suas promessas, e apesar de Deus garantir que introduziria aquele povo na terra, eles teriam que ter força e coragem. O mesmo se dá conosco. Se você é salvo, Deus te garante que você vai para o céu, mas você precisa ter coragem para escolher aquilo que é bom, que edifica, para escolher aquilo que te santifica, para escolher aquilo que lhe faz bem, que abençoa você, que abençoa a sua família, que abençoa a sua vida. Você precisa ter força e coragem muitas vezes para crer nos impossíveis de Deus, força e coragem para enfrentar situações difíceis, e força e coragem para obedecer à lei de Deus sem arredar o pé. Terceiro e último ponto, a lei como referencial de vida e de morte. A partir do versículo 9, Moisés vai mostrar exatamente isso aos israelitas. Vocês vão entrar na terra, e a lei vai ser o referencial para a vida da futura nação de Israel. Para isso, Moisés escreveu a lei e deu a lei aos sacerdotes levitas. Esses sacerdotes levitas tinham a obrigação de ler essa lei perante o povo a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos. Além disto, Deus recomendou que os homens ensinassem essa lei aos seus filhos, mulheres, meninos e estrangeiros. Todos deveriam aprender dessa lei para cumprir os mandamentos do Senhor. Isso se encontra no versículos 9 a 12. Então notem, a responsabilidade de ler essa lei perante o povo era dos sacerdotes, filhos de Levi. Era de responsabilidade dos anciãos, das pessoas mais velhas, das famílias, considerando que eles estavam reunidos em tribos, e era também dos pais em relação aos seus filhos. Irmão, você lembra o salmo que eu li no início do culto? Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, se uma nova geração se levantasse e não temesse ao Senhor, isso tinha a ver com a falta de responsabilidade dos sacerdotes levitas, dos anciãos
e dos próprios pais em relação aos seus filhos. E o que aconteceu? Será que novas gerações se levantaram temendo ao Senhor? Não. O que aconteceu? Será que o povo se manteve fiel à aliança e guardou os valores da aliança? Não. E é interessante enfatizar que o povo permaneceria em paz, tranquilidade, prosperidade e abundância se eles permanecessem fiéis aos mandamentos de Deus. E assim, preditivamente Deus, no capítulo 31, já prevê a futura rebeldia dos filhos de Israel. Se os irmãos observarem, a partir do versículo 14 e no capítulo 32, esta futura rebeldia já está prevista. Versículo 17: nesse dia seriam alvos da ira do Senhor. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e esconderei o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que naquele dia se dirá: não alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Interessante, muita gente se fiava nessa promessa: Deus está no meio de nós, então nada disso vai nos acontecer, não importa o que nós façamos como povo de Deus. Era mais ou menos a crença de que, olha, o Deus é o Deus da nação, o Deus é o Deus do território, o Deus é o Deus do templo, e nada que a nação venha fazer vai afetar esta verdade. Deus não vai permitir que nada aconteça. E para a decepção de muitos, a própria presença de Deus, que garante bênção aos obedientes, ela garante também a punição aos que desobedecem. A própria presença de Deus, que garante a prosperidade aos que obedecem, ela garante também o castigo aos desobedientes. Por quê? Porque nós não somos bastardos, nós somos filhos. E Deus, como um pai, o que Ele faz? O que Deus faz como pai? Ele educa, Ele disciplina. Deus, como pai, em Hebreus 11 vai dizer isso: Ele educa e disciplina aos filhos que ama. Então, caso os israelitas se rebelassem, sofreriam as consequências. E nós, caso nós nos rebelemos, vamos enfrentar a consequência. O fato de termos um Deus que está conosco, Ele garante-nos bênçãos se nós formos fiéis, mas também garante-nos ação disciplinar e corretiva de Deus sobre nós, se nós nos mostrarmos infiéis, porque Deus, como Pai, é fiel no cumprimento das suas promessas, não abandona os seus filhos que ama, mas educa e disciplina para que eles possam ser santificados e crescer espiritualmente. Talvez a gente estranhe no fato de que no mesmo capítulo que faz a promessa da terra, já prevê a rebeldia dos israelitas. Mas essas coisas estão juntadas aqui, estão unidas aqui, para servir de testemunho às futuras gerações. Quando elas lessem a lei, elas perceberiam que já estava muito claro o que aconteceria se fossem fiéis e o que aconteceria se fossem infiéis, o que aconteceria se fossem obedientes e o que aconteceria se fossem desobedientes. Quais as bênçãos e quais as consequências da sua rebeldia. Isso, destacaria que tudo isso se deu não por causa da infidelidade de Deus, mas se deu por causa da infidelidade dos israelitas. E Deus coloca escolhas diante de nós, né? Ninguém, tendo pecado, tendo transgredido, tendo sido rebelde, reclame de Deus dizendo: nossa, foi Deus que fez isso comigo, olha, Deus está me... Foi Deus que fez isso comigo. Não. É o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa desobediência que trouxe sobre nós consequências. Então, não reclamemos ser ação de Deus aquilo que é consequência do nosso próprio pecado. É evidente que também a mão de Deus pesa sobre nós. Mas não devemos achar que é Deus, que injustamente está nos castigando. Não, é Deus que justamente está nos disciplinando para aproveitamento, para que sejamos abençoados. Eu quero concluir aqui trazendo 3 desafios. Primeiro, creiamos inteiramente em Deus e na sua fidelidade para cumprir suas promessas em nossa vida.
Quem começou a boa obra completará, quem nos deu a fé, ele a consumará. Segundo, olhemos para o presente e para o futuro com força e coragem. Os dias podem ser desafiadores, a vida cristã pode demandar o enfrentamento de gigantes, mas é para isso mesmo que nós somos chamados. Para isso mesmo que eu e vocês estamos aqui. Para ter força, para ter coragem, para crer nas promessas de Deus, para lutar as lutas que Deus nos der, né, e para sermos fiéis à sua palavra. Uma terceira lição: consideremos a seriedade da palavra de Deus, quando nos convida à bênção da obediência, mas também quando nos adverte sobre os castigos àqueles que são desobedientes e rebeldes. A mesma palavra fiel, né, que traz bênçãos, é a palavra fiel que traz consequências àqueles que não querem ouvir a Deus. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Não, não é. Josué é o companheiro de Moisés, né? Basicamente desde a saída do Egito, né? E haviam dois, que foram os dois espias fiéis, que foram seus companheiros. E Josué, então, cabe a tarefa de terminar, né, a obra de Moisés. Mais alguém? Com certeza. E nos três aspectos que eu destaquei da fé e coragem, né? Coragem para crer, coragem para enfrentar desafios e coragem para obedecer a Deus, né? Postos à prova nesses três aspectos, né, todos eles demonstraram a força e a coragem necessária. Quando eu fui para o seminário, minha mãe escreveu na minha Bíblia, Josué, né, 1:7, não temas e nem te espantes, se forte e corajoso, e eis que eu serei contigo por onde quer que andares. Quando eu olho para os desafios que eu tinha naquela época, coisas irrisórias hoje, né? Mas na época eram desafios tremendos para alguém saído da roça, né, e indo para a grande São Paulo. Então, foram desafios que demandaram força e coragem naquela época, né, e sobretudo essa certeza de que Deus estava conosco. Deus abençoe. Queria, você canta mais um